E o ano ainda nem terminou e os ataques de abelhas em Alagoas já registraram um aumento expressivo, com quase 300 casos a mais do que no mesmo período do ano passado. No começo da semana, gente, um motorista perdeu o controle da direção, o carro dele bateu, depois que esse motorista foi atacado por abelhas no veículo. A gente então vai falar desse assunto para entender por que esse aumento no número de registro de ataque de abelha. E nesse período, Alan Garcia chega aqui comigo para explicar como é que a gente deve agir, inclusive, em situações como essa. E deixa eu fazer só um comentário bem pequeno. Hoje eu fui à farmácia e tinha uma abelha perturbando dentro da farmácia. A atendente do balcão falou para mim assim: vem mais para cá, senhora, vem mais para cá que tem uma abelha bem aqui. Eu disse: meu Deus, até na farmácia tinha abelha. Então, assim, é perigoso, ninguém quer estar perto da abelha. O que fazer em situações assim, Alan? Oi, Beatriz, boa noite mais uma vez para todo mundo. É ter cuidado mesmo e não chegar perto se for possível e principalmente não tentar bater ali com a mão, como a gente faz com a muriçoca, por exemplo, né? A reação da abelha é bem mais agressiva e a gente já sabe disso. Antes de eu conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros para entender o que devemos fazer, a gente vai ouvir um vídeo, eu achei super interessante, até como retirar o ferrão. Eu achava que isso não era possível, mas um analista ambiental do ICMBio gravou um vídeo para a gente, o Marco Antônio, explicando como a gente pode fazer para tentar tirar o ferrão, porque aí vai diminuir um pouquinho a dor que já estamos sentindo. Vamos assistir esse vídeo, convido você para acompanhar, achei bem interessante também, vamos ver. Essa semana a população de Alagoas tem ficado assustada por conta dos acidentes com abelhas. E vale ressaltar que essas abelhas são abelhas domésticas, são espécies exóticas. E no Brasil hoje você tem duas variantes, né? A abelha italiana, que é origem europeia, que a gente chama vulgarmente de italiana, e a africana. Só que existe uma mistura das duas espécies e elas hoje são consideradas africanizadas. Elas produzem mel o ano inteiro, porém elas são mais agressivas, né? E o que acontece? Nessa época, a gente tem um período mais quente, os animais ficam mais irritados, né? Com o uso excessivo de fogo, de fumaça, os animais tendem a migrar, né? E se mudar, se deslocar de um ambiente para o outro. Lembrando que essas abelhas são espécies exóticas, elas não gozam de nenhuma proteção legal, pelo contrário, são espécies que ocupam ninhos de papagaios, periquitos, né? Abrigos de macaco. Inclusive elas ocupam um ambiente que seria o ninho das abelhas silvestres. As abelhas brasileiras, a grande maioria, não tem ferrão, elas produzem menos mel, em sua maioria mel medicinal, mas muitas delas estão ameaçadas por conta dessa abelha exótica, que é a italiana ou a africanizada. Então, eu assisti o vídeo na íntegra, a edição, lógico, né, na sua função, colocou as partes mais interessantes e não colocou essa que eu achei mais interessante, que foi a parte de como retirar o ferrão. O Marco Antônio disse aí num trecho desse vídeo que a gente não deve usar a pinça para retirar o ferrão. O interessante é que se pegue uma faca, e é claro, se for de uma criança, o adulto vai lá e faz, tá? Pega uma faca e raspa, como se estivesse fazendo a barba com a lâmina. Vai passando assim a faca devagar, que vai retirar o ferrão. Não puxa com a pinça, porque vai provocar ainda mais o líquidozinho do ferrão dentro da nossa pele. É passar com a lâmina da faca que consegue retirar. A criança não faz isso, o adulto que estiver por perto tenta fazer com calma. Claro, se a criança estiver esperneando muito, melhor deixar a faca de lado. É o seguinte, mas por que essas abelhas estão aparecendo mais e provocando mais casos? Por conta da temperatura, está muito quente e isso provoca também o surgimento delas. É também um momento de reprodução, então elas estão mais ativas nesse período do ano. O sargento do Corpo de Bombeiros está aqui com a gente também para fazer a gente entender quais outros cuidados devemos ter. Sargento Souza Neto, fomos atacados por abelhas dentro de um carro, que é o caso mais recente. O que é que devemos fazer, sendo a gente e o motorista? Depois a gente passa para um passageiro, mas na condição de motorista, atacado por abelhas dentro de um veículo, o que é que a gente faz? Boa noite. O ideal nesse momento é tentar manter o controle, né? Porque no momento que você está conduzindo um veículo, se você não conseguir manter o controle, algum acidente vai acontecer, que é exatamente o que aconteceu naquela ocorrência. Então, havendo essa possibilidade, o ideal é que tente manter o controle, eliminar
aquela abelha que veio ali picar no momento e estacionar o mais rápido possível para tentar buscar uma alternativa mais segura para resolver aquela situação. Numa área aberta, assim, numa área espaçosa, né, um local público, como essa praça que nós estamos, o Parque Centenário. O que é que a gente faz? Encontrou ali, né, tem uma casinha de abelha na árvore. O que é que a gente faz? Chama vocês, tenta tirar, sai de perto. O que é que a gente faz? É interessante que a gente, a priori, identifique qual é a manifestação da abelha, né? Muito provavelmente, numa localidade como a Praça Centenário, não vai haver a formação de uma colmeia, e sim vão haver enxames que vão estar em trânsito. E ele vai ficar naquele local por um momento e depois vai sair. O ideal é que se afaste, né? Até porque existe o risco das pessoas alérgicas, né? Da picada de abelha, que vai trazer um problema bem maior para ela. E acione os órgãos responsáveis, no caso o Corpo de Bombeiros, para tentar resolver essa situação, conter aquelas abelhas e dar o destino adequado para elas. Sargento, nós estamos no final do ano, muita gente, principalmente quem tem árvore em casa, vai querer arrumar a casa para as festas de final de ano. Vai fazer aquela poda. Antes de fazer a poda, identificou ali que tem uma casinha de abelha ou de maribondo. Chama vocês, o que é que deve fazer? A partir do momento que a gente identifica que há um risco considerável, eu falo um risco considerável porque às vezes é uma casa de maribondo pequena, uma condição de abelha também meio pequena, que dá para a pessoa em casa tomar as providências. Mas, havendo um risco considerável, é interessante que chame o Corpo de Bombeiros para até fazer a avaliação se há necessidade de alguma outra alternativa para a solução daquele problema e tomar as providências cabíveis. A criança sendo picada, o que é que o pessoal mais recomenda? Usa sigilo, tenta fazer imobilizar ali a área. Tem gente que imagina que prendendo a circulação vai prender o andamento ali do veneno, né? Funciona mesmo isso ou não? Então, o grande problema é quando a pessoa passa por um processo alérgico, né, relacionado à abelha. Se a pessoa tiver essa alergia, né, se ela for alérgica à picada de abelha, é de suma importância que ela seja conduzida ao hospital o mais rápido possível. Lá ela vai tomar as medicações necessárias para conter aquele processo alérgico e, consequentemente, ele vai ficar mais tranquilo em relação à situação. Quando não se sabe, é interessante acompanhar o que está acontecendo e, diante de uma evolução problemática daquela situação, conduzir ao hospital para tomar as providências cabíveis. Sargento, muito obrigado pelas suas informações. Foram 297 casos a mais quando a gente compara esses ataques de abelhas ano passado para esse ano aqui em Alagoas. Estava conversando com o sargento antes de você me chamar, Beatriz, e ele chamou a atenção para essa parte das crianças que vão estar em casa agora por conta das férias. Cuidado, elas vão estar mais curiosas, vão estar mais soltas em casa, então redobrar esse cuidado, principalmente quem tem quintal, tem árvore. Eu volto com você.